Olá, boa noite aos queridos amigos ouvintes. É um privilégio neste momento estarmos com vocês nesta sexta-feira para continuarmos nossos estudos. Hoje é o nosso terceiro final de semana e nós agradecemos a sua presença. Ficamos muito felizes por você que está nos acompanhando neste crescimento espiritual que eu tenho certeza que está fazendo um bem enorme na sua vida. E convidamos você para continuar conosco nesta noite, que vai ser abençoada e de grande crescimento para você. Nós temos aqui o tema Mistério da Profecia, que eu tenho certeza que está sendo uma bênção para a sua vida, e temos esta noite novamente o pastor Mota, que está conosco, que vai distribuir conosco essa grande mensagem da Palavra de Deus. Boa noite, pastor Mota, é com você. Boa noite, pastor Daniel, pastor Wendel, amigos que nos assistem nesse momento, é uma alegria, estamos juntos, um feliz sábado a todos. Eu tenho certeza absoluta que o tema dessa noite é importantíssimo, assim como os outros também foram importantes. Nós vamos estudar sobre o que acontece com o homem após a morte. Será que vai direto para o céu? Vai para um estado intermediário chamado purgatório? Vai direto para o fogo eterno? Nós vamos estudar isso em detalhes hoje à noite. Tenho certeza absoluta que vai ser uma aula extraordinária. Muito obrigado, pastor Mota. Nós temos também um amigo que está conosco hoje, que é o pastor Wendel. Pastor Wendel, sua saudação também para o nosso público amado. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite, pastor Mota. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui por essa live. É uma grande alegria nós podermos estarmos juntos essa sexta-feira mais uma vez. Eu quero também lembrar você que você pode também acompanhar pelas redes sociais, também divulgar isso. Então, só lembrando, facebook.com/paulistaoeste, facebook.com/profeciasptfim e também pelo YouTube, youtube.com/paulistaoeste. Eu tenho aqui também em minhas mãos o livro Mistério da Profecia, que é um resumo do que o pastor Mota também está falando também. E se você quer estudar mais a palavra de Deus, você pode deixar nas redes sociais a sua pergunta ou também colocar: eu quero estudar mais a Bíblia, que o nosso pessoal vai entrar em contato com você. Publique também nas suas redes sociais para que assim nós possamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus. É com você agora, pastor Mota. Pastor Wendel, nós gostaríamos que você fizesse a oração inicial para que Deus possa abençoar a programação desta noite. Peço que você dirija uma palavra de oração, por favor. Ok, vamos orar. Pai querido, Deus eterno que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, obrigado pela vida, pela saúde, pelo seu cuidado. Ó Pai, que abençoe todas as pessoas que estão acompanhando, ó Deus, pelas redes sociais, esta programação. De maneira muito especial, ó Pai, abençoe o pastor Mota nesse momento. Que ao ele abrir a tua palavra, nós possamos ser abençoados. Que o teu Santo Espírito use-o mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos. Na minha primeira fala, eu desejei um feliz sábado a todos. Talvez para alguns que nos assistem agora, podem estar se perguntando: mas que negócio é esse de feliz sábado, né? Parece coisa de crente louco. Sexta-feira à noite vai dizer que é feliz sábado. No próximo final de semana, nas nossas próximas aulas, sexta e sábado, nós vamos estudar sobre a lei do amor, a lei de Deus, e a respeito do quarto mandamento. Aí nós vamos mostrar que, segundo o princípio bíblico, a partir do pôr do sol do sexto dia, iniciou-se o sétimo dia, que é o sábado do Senhor. Esse é o tema das nossas próximas aulas, no próximo final de semana, sexta e sábado que vem. Hoje à noite e amanhã à noite, nós vamos estudar sobre o estado do homem na morte, né? O que acontece com o homem após a morte, daí o tema, né? O tema geral, e depois da morte. E vamos estudar também um pouquinho sobre o significado da palavra inferno e a respeito de quando os homens receberão a recompensa. Essa palestra continua amanhã à noite. O ideal seria eu apresentar os dois temas em conjunto. Eu normalmente faço isso em séries de conferências. Mas como live aqui, o estilo é um pouco diferente,
e já me alertaram que eu estou falando demais nas últimas lives, nós vamos, então, dividir essa palestra em duas. Só que é o seguinte, é importantíssimo, é fundamental que você assista a aula amanhã à noite. Obviamente, que o que eu vou dizer hoje tem começo, meio e fim. Essa questão do estado do homem e da morte, nós vamos apresentar de maneira muito clara dentro do assim, diz o Senhor, através das Sagradas Escrituras. Mas a questão de que o que acontece, né, em relação às duas ressurreições, o milênio, nova terra, são temas que vamos apresentar, então, amanhã à noite. Você não pode perder, os dois temas estão muito interligados. Alguém pode estar perguntando, pastor Mota, por que estudar esse assunto? É relevante ainda nos dias de hoje estudar o estado do homem na morte? Queridos, é tão fundamental, porque isso muda completamente a visão, a cosmovisão que você tem em relação à sua vida pessoal, sua vida espiritual, o presente, o futuro. Porque é o seguinte, há duas ideias básicas no mundo cristão. A primeira ideia é a ideia clássica. Essa ideia clássica, ela foi assimilada do helenismo, da cultura grega pagã. Filósofos como Platão, Aristóteles, né, os estoicos, né, fundaram o estoicismo. Esses filósofos gregos, eles tinham a seguinte ideia, uma ideia dualística em relação ao ser humano. A ideia era a seguinte, o homem é composto por matéria e alma, segundo os dualistas. E a grande parte dos cristãos segue esse pensamento, que não é um pensamento bíblico, nós vamos ver isso hoje à noite, é um pensamento pagão. E não fique assustado, não. Muitas coisas que o cristianismo moderno ensina não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com outras filosofias, especialmente, nesse caso, né, a filosofia grega pagã. Eu disse, Platão, Aristóteles e outros tinham essa ideia dualística, ou seja, o homem é composto de matéria e alma. A matéria é essencialmente má, a matéria é mortal, né? É transitória e mortal, já a alma é boa e eterna. Então, segundo esse pensamento, o corpo, a matéria, simplesmente serve para acorrentar a alma. E quando a pessoa morre, de fato, então a alma se liberta desse cárcere. Né? Isso é uma ideia pagã e, infelizmente, assimilada pela maioria dos cristãos. A ideia bíblica, que é a ideia ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não apenas por nós, não. Você sabe que, de algumas décadas para cá, há muita discussão no meio evangélico, porque alguns bons teólogos, né, entre eles John Stott, por exemplo, né, Oscar Cullmann, que escreveu um livro maravilhoso, Imortalidade da Alma ou Ressurreição, e vários outros, né, como Pinnock, Hughes, esses teólogos evangélicos, eles são aniquilacionistas, eles creem que a alma é mortal e que, ao final das contas, após o juízo, as almas dos ímpios serão totalmente aniquiladas. Inclusive, em 1989, houve uma reunião com 350 líderes lá nos Estados Unidos e, entre outras coisas, esse tema foi bastante discutido. E houve quase que uma divisão ali, né, entre esses grupos de cristãos, e essa dúvida, né, esse debate permanece até os dias de hoje, embora, para o evangélico em geral, ele nem sabe dessa discussão. Mas no meio teológico, sabe-se que hoje vários teólogos evangélicos estão, inclusive, sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de pressão para que voltem atrás, porque eles, ao estudarem a Bíblia, não sabemos o que acontece com a pessoa quando ela morre. Vamos ver o primeiro versículo bíblico. Como o homem foi criado, uma vivente. Vejam bem, o que nós podemos aprender com esse versículo bíblico? Ora, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. É até interessante que, já algumas décadas atrás, alguns cientistas, ao analisarem, né, o corpo humano, pegando ali restos mortais, né, pegando um cadáver e analisando, chegaram à conclusão que há no corpo humano basicamente os mesmos elementos químicos que há no pó da terra. Então, a boa ciência confirmando o assim diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus formou o homem do fôlego de vida é igual à alma vivente. Então, segundo a palavra de Deus, segundo o relato da criação, o homem não possui uma alma. O homem é uma alma.
Uma alma composta do quê? Matéria, mais o fôlego de vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam bem, queridos, Deus não criou o mal, mas habilidade. Se o homem quisesse, entenda uma coisa. Mesmo alguns adventistas do sétimo dia podem não entender muito bem o que eu vou explicar agora. Adão e Eva não foram criados imortais, não. Eles foram criados mortais. Eles receberiam a imortalidade se permanecessem fiéis a Deus, continuando tendo acesso à árvore da vida, que era o jardim. Menos de uma. Da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Pastor Wendel, por gentileza, o outro texto é Gênesis 3, o versículo 4. Gênesis 3, o versículo 4. 3, 4. Leia, por gentileza. Sim. Obrigado, pastor. Vejam bem. Então, nós lemos 2 versículos bíblicos. Gênesis 2, 17, onde o Senhor Deus diz, certamente morrerás. Lemos depois o outro texto, Gênesis 3, versículo 4, onde o diabo, que havia incorporado na serpente, disse, certamente não morrereis. Então, vejam bem, queridos. João, morreres, no dia que der comer, certamente o quê? Morrereis. O diabo veio e disse, certamente não morrereis. Eu, às vezes, quando estou em conferência, eu sou da velha guarda ainda, se chegasse de live, para mim é novidade, né? Eu fico até meio desconfortável, porque não estou muito acostumado com live. Quando eu estou pregando ao vivo, acho que parece que o pique é outro, né? Mas vamos lá. Quando eu estou pregando em conferências, quando chego nesse versículo aqui, Gênesis 3, versículo 4, eu faço um comentário. Às vezes faço, às vezes não, porque isso pode assustar alguns. Mas eu tenho que ser muito sincero. A missão espírita do planeta Terra, dirigida pela mesma pessoa que dirige todas as outras, o diabo. O Senhor Deus disse claramente, certamente morrerás. Agora, o diabo, que é o pai da mentira, ele vem, incorpora na serpente, note, o espírito incorporou na serpente, esse espiritismo, né? E aí, ele conversando com Eva, disse, olha, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Aí Eva disse, olha, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comermos, certamente nós vamos morrer. O diabo disse, certamente que não morrereis. Queridos, vamos pensar um pouquinho. Qual que é a base do espiritismo? Ah, pastor Mota, a base do espiritismo é a reencarnação. Não é. Porque antes da pessoa crer na reencarnação, ela precisa crer que a alma é do catolicismo e do protestantismo. A base é a mesma. E todos estão errados. Ué, pastor Mota, logo no começo da palestra, o senhor vai dizer que só os adventistas do sétimo dia estão corretos? Não, não apenas nós. Eu até mencionei alguns teólogos evangélicos que creem exatamente da mesma forma que nós cremos. O fato é o seguinte, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? É que nós estamos estudando hoje à noite. Não interessa o que o pastor Mota pensa, o que o John Stott pregou, o que o Oscar Cullmann escreveu. Não interessa. O que interessa para nós, assim diz o Senhor, é a Bíblia Sagrada, por isso que eu recomendo esse livro. Não vá atrás de pastor, de padre, de bispo. Estude a Bíblia. Vamos ver agora vários versículos bíblicos em cadeia. Olha só. Romanos 6, o versículo 23. A maioria dos cristãos sabe de cor é salteado. O salário do pecado é a morte. Queridos, entenda uma coisa. Já disse umas 4, 5 vezes em outras aulas a mesma coisa, vou repetir. A Bíblia é um livro racional para pessoas inteligentes. Morte na Bíblia significa morte. A pessoa morreu mesmo. Ela não foi para o andar de cima, foi para um lugar melhor. Não fica triste, não. Não chora, não. Isso é uma frase muito comum em velório, né? Em cerimônia fúnebre. Não fica triste, não. A pessoa está lá do alto agora, vigiando você, cuidando de você, ou está do teu lado agora, te protegendo. Ela não quer que você chore. Olha, isso é muito bonito. Pode até confortar a mente e o coração de alguns. Mas o fato é que é mentira. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Queridos, morte na Bíblia é igual a morte mesmo. Tá, okay? Se a pessoa desencarnou, foi para um lugar melhor e está consciente de um lugar melhor, de fato não morreu. Se foi para um estado intermediário chamado purgatório, também não morreu. Se está queimando, não é, no lugar de fogo eterno, também não morreu. Se está consciente em algum lugar, a pessoa está viva. Nós vamos ver em vários versículos bíblicos que quando a pessoa morre, todos os pensamentos simplesmente o quê? Acabam.
Eclesiastes 12, versículo 7. Leia depois os outros versículos que antecedem o versículo 7, para você entender que o contexto aqui é sobre a morte. E após a argumentação inicial, o que Salomão diz no livro de Eclesiastes? O pó volte à terra. Quando a pessoa morre, o que acontece? O pó volta para a terra, como era. E o espírito, né, volte a Deus que o deu. Para um pouco, pastor, é justamente isso que eu creio. Quando a pessoa morre, o pó vai para a terra, o espírito vai para Deus e vai viver no céu. Queridos, Deus sopra o espírito de vida, o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, Deus simplesmente toma para si esse fôlego. Não existe vida consciente após a morte. Vejam os próximos versículos bíblicos. Sobre o mesmo assunto, morte, o que diz o salmista? O Salmo 146, o versículo 4. Sai-lhes o espírito, quando a pessoa morre, sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Algumas traduções dizem pensamentos. Desígnios e pensamentos são palavras sinônimas. Olha o que diz a Bíblia de forma muito clara. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra. Ok. E o fôlego de vida volta para Deus. Nesse momento, todos os pensamentos, todos os desígnios, simplesmente o quê? Perecem, morrem. Então, não existe vida consciente após a morte. Esse versículo aqui, esse texto de Ezequiel 18, versículo 4, seria quase que suficiente para encerrarmos a palestra. Mas nós vamos adiante. Vejam só. Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Isso é Jeová falando, o Senhor Jeová, o Senhor Deus falando. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Espera um pouco, eu vou ler de novo. Ezequiel 18, versículo 4, final. A alma que pecar, essa morrerá. Queridos, alma, no contexto bíblico, holístico, nós cremos que o ser humano é um ser completo, composto pela matéria mais o fôlego de vida. Nós não cremos no dualismo, que é a vida após a morte. Nós cremos, assim como a Bíblia ensina, a ideia holística, nós somos um ser completo. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra, né? E o fôlego vai para Deus, mas não em forma consciente. A alma que pecar, esta morrerá, porque na Bíblia, alma é simplesmente sinônimo de pessoa. Olha, quantas vezes, mesmo no português do dia a dia, você vai até o mercado e volta rapidamente, aí a esposa diz, já voltou tão rápido? Você diz o quê? Olha, fui rapidinho, voltei rapidinho, porque não tinha viva alma lá. Quando você diz que não tinha viva alma, quer dizer o quê? Que não tinha ninguém vivo lá, ou que só tinha fantasmas? Não. Havia poucas pessoas ali. Mesmo no batismo evangélico. Isso é comum, nós assistimos relatos, testemunhos, quando o pastor diz, um irmão diz, olha, louvamos a Deus porque 15 almas foram batizadas. O que é uma alma? Foi o espírito batizado ali? Não, o que foi batizado foi o homem completo. A matéria mais o fôlego de vida. Há vários outros versículos bíblicos, vamos ler mais alguns aqui. Pastor Daniel, por favor. Eclesiastes 3, 19 e 20. Ok, pastor Mota. Eclesiastes 3, 19 e 20. Positivo, pastor, estou lendo. Diz o seguinte, Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Muito obrigado, pastor Daniel. Vejam bem, queridos, que texto extraordinário. Salomão, o homem mais culto da história, o homem mais sábio da história, inspirado por Deus, disse que o que acontece aos seres humanos, a mesma coisa acontece com os animais. Todos têm o mesmo fôlego. Quando nós morremos, o pó vai para a terra. Quando o cachorro morre, o gatinho morre, o peixinho morre, também vai para a terra. O pó se desfaz, a matéria se desfaz como pó. E o fôlego de vida, tanto do ser humano, como do cachorro, como do gato, do passarinho, volta para Deus. Então eu pergunto,
Você tinha um gatinho muito bonzinho. Só tomava leite e comia ração. Nunca matou um pardal. Um gatinho que nunca pegou um peixinho no aquário. Um gatinho bonzinho. Um dia esse gatinho morrer, ele vai para o céu? Tem até um filme, né? Todos os cães merecem o céu. E há pessoas que ficam discutindo se o cachorrinho foi para o céu. Não foi? Não foi, não, queridos. O pastor Daniel, há pouco, leu um texto bíblico. Eu estava comentando o texto, né, de Eclesiastes 3, 19 e 20, falando sobre a mesma coisa que acontece com os seres humanos, acontece com os animais. É o que diz o texto bíblico. A palavra, né, nefesh para a alma, é a mesma palavra usada para os animais. No Antigo Testamento, nefesh é usado tanto para seres humanos quanto para os animais. Quando os animais morrem, tem o mesmo destino. O pó vai para a terra, a matéria vai para a terra e o fôlego volta para Deus. Não de forma consciente, a mesma coisa acontece com o homem. Depois nós pedimos que o pastor Wendel lesse o texto, ele vai ler de novo, porque parece que foi nesse momento que caiu aqui a nossa live. Então, pastor Wendel, por gentileza, mais uma vez, Eclesiastes 9, os versículos 5 e 6. Sim, pastor Mota, vamos ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Obrigado, pastor. Vejam bem. Os vivos sabem que hão de morrer. Há um ditado popular que diz: se há uma coisa certa na vida é a morte. Mas, de verdade, se há uma coisa certa na vida é a volta de Jesus. Bom, nós vivos sabemos que se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer. Então, os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos, segundo a Bíblia, não sabem coisa nenhuma. Sabe por que os mortos não sabem coisa nenhuma? Porque eles morreram. Na Bíblia, a pessoa que morreu, morreu mesmo, queridos. Não foi para o andar de cima. Não foi para um lugar melhor. Não está vigiando você lá do céu, não. Não está ao teu lado te acompanhando agora, não. Eu sei que é gostoso ouvir essas coisas na cerimônia fúnebre, mas não é verdade. Segundo o ensinamento bíblico, segundo a doutrina bíblica, quando a pessoa morre, a partir desse momento ela não sabe mais coisa nenhuma, porque perecem todos os seus pensamentos. A pessoa simplesmente morreu. O pó vai para a terra e o fôlego vai para Deus. Olha, se a pessoa morreu e foi para o céu, ela não vai saber que está no céu? Não vai saber que está louvando a Deus? Se a pessoa morreu e está queimando no fogo, ela não vai saber que está queimando? Então, por que a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma? É mais um versículo que prova que a alma é mortal. Vamos adiante. Eclesiastes 9, o versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para o além, algumas traduções dizem para a sepultura, outras dizem para o inferno. Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, nota, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as suas forças. Porque quando você morrer, você vai para o além. Algumas traduções dizem sepultura, outras dizem inferno. São palavras sinônimas na Bíblia. De fato, queridos, não se assuste não. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou explicar esse assunto. De fato, toda pessoa que morre vai para o inferno. Porque inferno na Bíblia é igual a sepultura. Então, tudo que você puder fazer, faça agora. Porque quando você morrer, não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria alguma. Se a pessoa morreu e foi para o céu, amado irmão, tem conhecimento no céu? Tem sabedoria? Tem ciência? É lógico que sim. Porque a Bíblia diz que após a morte não há mais ciência, não há mais conhecimento, nem sabedoria. Porque morte na Bíblia é igual a morte mesmo. Salmo 115, o versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Outra palavra que é usada na Bíblia para sepultura, silêncio. Os que morrem vão para a região do silêncio. Não fica no céu louvando ninguém, não. Quem morre vai para a sepultura, vai para o lugar do silêncio. Os mortos não louvam o Senhor. Ou seja, ninguém morre e vai para o céu e fica louvando a Deus, não. É isso que a Bíblia ensina.
Atos 2, o versículo 34. Na Bíblia não está sublinhado, obviamente. Eu sublinhei aqui o texto que vocês verão agora aí no quadro, para chamar a atenção. Vejam só. O nome que mais aparece na Bíblia é o de Davi. Olha o que diz a Bíblia sobre Davi, entre outras coisas. Atos 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi não subiu aos céus. Vejam bem, queridos. Disse agora há pouco. O nome que mais aparece na Bíblia é de Davi. Você pegar todas as referências, todos os títulos, todos os nomes para o Senhor Jesus, a incidência é menor do que a incidência que há para o nome de Davi. Aliás, um dos títulos para o Senhor Jesus é filho de Davi. Davi é o nome que mais aparece na Bíblia. O homem segundo o coração de Deus. Da família de Davi, da descendência de Davi, nasceu o Messias. Então, vejam, nós queremos que Davi morreu, está na sepultura, aguardando a manhã da ressurreição. Davi não está no céu louvando o Senhor. A Bíblia é muito clara, Davi não subiu ao céu. Por quê? Ele está morto na sepultura. A essa altura, você deve estar se perguntando, deve estar até um pouco preocupado em relação a isso. Pastor Mota, mas espera um pouco. E aqueles santos para quem eu rezo todos os dias? Olha, se você ora para o único santo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem. Agora, qualquer outro santo ou santa, todos eles estão enterrados, estão no pó da terra, aguardando a manhã da ressurreição. Vejam bem, eu acho que esses textos são suficientes. Há muitos outros. Depois eu vou colocar no site Profecias para o Tempo do Fim. No site já está, inclusive, mas nas redes sociais, aí, no Facebook, tanto da associação, mas especialmente do Profecias PT Fim, eu vou colocar os slides e vou colocar vários versículos a mais, ok? Para vocês comprovarem essa doutrina, mas eu entendo que o que nós mostramos aqui já 8 ou 10 textos bíblicos é o suficiente. Os termos usualmente traduzidos para a Bíblia em português como alma e espírito aparece na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, mais de 1.600 vezes. Então, notem, as palavras traduzidas do hebraico e do grego para o português como alma e espírito aparecem em nossa Bíblia em português mais de 1.600 vezes. E nenhuma das mais de 1.600 vezes, alma ou espírito estão associados à imortalidade. Então, queridos, é 1.600 a 0. Não há um texto bíblico que diga que a alma é imortal. Pelo contrário, a alma que pecar essa, morrerá. Esses dois versículos bíblicos são fundamentais. Você está anotando aí? Se quiser anotar na Bíblia, anote. 1 Timóteo 1,17 e 1 Timóteo 6,16. Esses dois versículos, entre tantos outros que estamos mostrando aqui, são importantes. Por quê? Olha só. Você sabe quantas vezes aparece a palavra imortal na Bíblia? Quantas vezes aparece, do Gênesis até o Apocalipse, a palavra imortal na Bíblia? Só uma. Como é que é, pastor Mota? A palavra imortal só aparece uma vez em toda a Bíblia. Em 1 Timóteo 1,17. E o texto é muito claro. Só Deus é imortal. A palavra imortal é usada uma única vez na Bíblia para Deus. Não há um texto que diga que a alma é imortal, ou que os seres humanos são imortais, ou que os anjos são imortais. Anjos e seres humanos fomos criados com imortalidade condicional. No caso do homem, a alma que pecar essa, morrerá. E no caso dos anjos maus, há um momento no futuro em que todos eles serão destruídos para todo sempre. É a aula de amanhã à noite. O outro texto, 1 Timóteo 6,16, ali aparece a seguinte frase, em relação a Jeová. Ele é o único que possui imortalidade. A palavra imortalidade aparece algumas vezes na Bíblia. Imortal, só uma. E imortalidade aparece algumas vezes. Queridos, vocês acham que Deus iria criar um lugar para as pessoas ficarem o tempo todo queimando por toda a eternidade? O que significa a palavra inferno na Bíblia? Vejam bem, há algumas palavras em grego, em hebraico e grego, que são traduzidas para o português como inferno. Vejam só. A primeira palavra é Sheol.
em hebraico. A palavra Sheol aparece 62 vezes no Antigo Testamento. 62 vezes. Significa lugar de silêncio dos mortos ou sepultura. Então, na Bíblia, queridos, a palavra sepultura, a palavra sepultura é sinônimo da palavra o quê? Inferno. Inferno e sepultura é a mesma coisa. Sheol, em hebraico. Sepultura ou lugar de silêncio dos mortos. É até interessante que no credo católico, pelo menos algumas versões ou traduções antigas, dizia que o Senhor Jesus morreu. Normalmente se diz que ele morreu, desceu à mansão dos mortos. Algumas versões do credo católico, você pode ver um catecismo antigo aí, pode procurar na internet, diz que o Senhor Jesus morreu e desceu aos infernos. Olha, o Senhor Jesus desceu e foi queimando no fogo? Não. O Senhor Jesus morreu e foi para a sepultura. Porque a palavra sepultura na Bíblia é igual a inferno. É o lugar de descanso dos mortos. É um lugar silencioso. Não é o lugar onde as pessoas ficam queimando. No Novo Testamento, a palavra é Hades. Sheol e Hades são palavras sinônimas. Hades também significa o quê? Ela é usada 10 vezes no Novo Testamento. Significa a mesma coisa que Sheol. Significa sepultura ou lugar de descanso dos mortos. Há outras duas palavras traduzidas para o português como inferno. A palavra tártaro aparece uma única vez na Bíblia, no Novo Testamento, em 2 Pedro 2, no versículo 4. 2 Pedro 2, 4, a palavra tártaro é traduzida em várias Bíblias em português, em várias traduções do português, várias versões, como inferno. Agora, leia o contexto de 2 Pedro 2, versículo 4, você vai perceber o seguinte, que inferno ali, queridos, significa mais o quê? Mais uma atitude da parte de Deus que rebaixou os anjos, né, para um outro patamar e os reservou para um lugar onde no futuro receberão o juízo final, a destruição final. Então, se refere mais a um ato da parte de Deus do que um lugar específico, ok? E o outro termo é Guiína. Aparece apenas uma vez também em 2 Crônicas 28, 3. Guerrinom, ou Ben-Rinom, Vale de Rinom, ou Vale do Filho de Rinom, era um lugar onde no Antigo Testamento pessoas ofereciam seus próprios filhos em holocausto aos falsos deuses. No Novo Testamento, nos tempos de Cristo, esse vale, Guiena, Guerrinom, ou Ben-Rinom, daí vem o termo Guiena, era um lugar onde toda a sujeira de Jerusalém, todo o lixão de Jerusalém era queimado nesse vale. Então, note, no Antigo Testamento, nesse local, os ímpios, né, ofereciam filhos em sacrifício aos falsos deuses. No Novo Testamento, nos tempos de Cristo, era um local onde toda a sujeira de Jerusalém era queimada. Era um crematório, um grande crematório da cidade. Então, por esses dois motivos, dessas duas razões históricas, esse vale, esse termo, Guiína, simboliza ou significa, não é, o juízo final que os ímpios irão receber. Então, mas as duas palavras principais são Hades e Sheol. Simplesmente significa o quê? Lugar de descanso dos mortos. Todo mundo que morre vai para o inferno, queridos, porque inferno na Bíblia é igual a sepultura. Olha só, eu vou ler 4 versículos bíblicos para encerrar a palestra de hoje. Continua amanhã à noite nesse mesmo espírito aqui, tá ok? Nessa mesma aula. Eu vou continuar a aula amanhã à noite. Mas vejam só, 4 versículos importantíssimos. Quando a pessoa morre, ora, se a pessoa morre sendo boa e vai direto para o céu, se a pessoa era ímpia, morreu, vai direto para o inferno e fica queimando ali, então me explique esses 4 versículos. Há muitos outros. Vou ler apenas 4 aqui, rapidamente. O primeiro deles, Apocalipse 22, 12. Promessa do Senhor Jesus. Eis que venho, ou eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, segundo as palavras do Apocalipse, queridos, segundo as palavras do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai o quê? Recompensar cada um de acordo ou segundo as suas obras. Outro texto paralelo a esse, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem, o Senhor Jesus, virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ora, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, quando é que os homens vão receber a recompensa? Quando morrem?
vão direto para o céu? Vão direto para o inferno? Vão para o purgatório? Parece até que alguns setores da Igreja Católica até já não falam mais sobre o purgatório. Esse, sim, de maneira muito clara, foi extraído da cultura pagã grega. Na Bíblia, em nenhum lugar fala de purgatório. Mas, se o Senhor Jesus diz que os homens vão receber a recompensa quando ele voltar em poder e grande glória, queridos, se eu morri e já fui para o céu, eu já recebi a recompensa. Se eu morri e já estou queimando em algum lugar, eu também já recebi a recompensa. Eu estava falando sobre quando os homens receberão a recompensa. Eu li 2 textos, acho que nem vai aparecer os textos no quadro mais agora. Vou ler mais 2, eu vou responder as perguntas e voltamos então amanhã à noite, continuando essa palestra, falando sobre o milênio bíblico e as 2 ressurreições. Olha só o texto de 1 Pedro 5, versículo 4. Quando aparecer o sumo pastor, que é o Senhor Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Desde agora, 2 Timóteo 4, versículo 8, desde agora, diz o apóstolo Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Então vejam, eu li 4 versículos bíblicos aqui que dizem, 4 há dezenas de outros versículos, que mostram que nós vamos receber a recompensa quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. A conclusão aqui é óbvia, queridos. Se a pessoa morre e vai para o céu direto, ou morre e já vai para um lugar de fogo, ela já foi julgada. Eu estava recitando o credo católico aqui, eu não sei se a live caiu antes ou depois, mas o credo católico diz que o Senhor Jesus morreu, né, desceu à mansão dos mortos, ao 3º dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus o Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ora, toda igreja cristã que eu conheço ensina que haverá um juízo final. Agora, como conseguir, né, colocar no mesmo patamar, conciliar a ideia de um juízo final com a imortalidade da alma? Porque se a alma é imortal, se quando a pessoa morre, ela já vai para o céu, ou se ela morre, ela já vai queimar no inferno, ela já foi julgada. Então essas promessas que nós lemos aqui, o próprio credo católico, estão errados. Então o Senhor Jesus errou quando ele disse, no futuro, quando eu voltar, eu vou julgar vocês e vou, então, conferir a cada um, né, julgar cada um conforme o que as suas obras. Cada um vai receber o galardão conforme as suas obras. Isso que nós lemos nesses 4 textos. Então, a suma das coisas é o seguinte, queridos. É a seguinte. Quando a pessoa morre, ela morre mesmo. Tá? O estado do homem na morte é de inconsciência. O pó volta para a terra, o fôlego volta para Deus. A nossa esperança é a ressurreição. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou ler as perguntas. Eu continuo esse tema amanhã à noite. A ressurreição, as 2 ressurreições e o milênio bíblico. O milênio bíblico e as 2 ressurreições. A Laurinha aqui está mandando 2 perguntas, várias perguntas, mas 2 principais aqui, enviadas pelos nossos internautas. Jesus falou sobre a parábola do rico e Lázaro. Como posso entender essa parábola? Muito bem. Essa pergunta eu sabia que iria aparecer, uma pergunta recorrente, não é? Vejam bem, queridos, a parábola do rico e Lázaro, abra sua Bíblia, está em Lucas. Lucas 16. Em Lucas 16, nós encontramos aqui os versículos 19 em diante, o rico e o mendigo. Espero que não caia aqui na live, tenho que ler rapidamente, né? Vamos lá. Ora, a parábola diz o seguinte. Havia certo homem rico, vejam bem, queridos, alguns evangélicos pegam esse texto, católicos também, para ensinar que a alma é imortal e falar sobre o inferno, por exemplo. Todos os comentaristas bíblicos que eu conheço, todos os escritores bíblicos, né, pelo menos os comentários bíblicos que eu li até hoje, todos eles dizem que eu não posso pegar uma parábola e, em cima de uma parábola, criar uma doutrina. Por um simples fato.
Parábola, como o próprio nome diz, não é expressão literal da verdade. Uma parábola é uma história para se tirar um fundo moral. O Senhor Jesus, o maior educador de toda a história, o melhor professor de toda a história, ele, como mestre, usava as parábolas para tirar coisas do cotidiano para explicar coisas eternas, coisas espirituais. Então, notem, os comentaristas, não estou falando sobre os adventistas, não. Além dos adventistas, os evangélicos também dizem em seus comentários, o próprio George Glad, no seu dicionário, seu novo dicionário da Bíblia, ele, quando menciona essa parábola, ele diz que isso não tem absolutamente nada a ver com o estado do homem na morte. É um autor evangélico. Então, eu não posso montar uma doutrina em cima de uma parábola, queridos. Especialmente detalhes incidentais de uma parábola. Normalmente, a introdução da parábola e o final da parábola deixam muito claro qual é o tema. O tema aqui não é estado do homem na morte. Vejam só. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Isso só pode ser, queridos, uma figura de linguagem. Você acha que um rico vai ter um mendigo ali embaixo da sua mesa, os cães ali lambendo as úlceras do mendigo, que quer comer ali as migalhas que caem na mesa do rico? Vocês acham que isso é uma cena real? É lógico que não. Versículos 22 em diante. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Na tradição católica, a pessoa vai, quem está na porta do céu é Pedro. Na tradição judaica, a pessoa vai para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Foi para onde? Foi para a sepultura. Foi enterrado. No inferno, expliquei para vocês agora há pouco que inferno e sepultura são palavras sinônimas na Bíblia, mas vamos lá. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, quem está no inferno enxerga quem está no céu e vice-versa. E dá para bater papo, inclusive. Vocês acham que isso é real, queridos? Então eu estou no céu, e posso conversar com quem está no inferno. Então você imagina, mamãe querida, a senhora está no céu e seu filho queimando no inferno. Onde é que fica a promessa do Senhor Jesus? Quando ele diz, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, não haverá mais sofrimento. Imagina então, eu estou no céu e as pessoas que eu amo queimando no inferno. Que paz eu vou ter. Imagina se dá para bater papo, quem está no céu e quem está no inferno, dá para conversar. Querido, isso é uma parábola, não é uma história verdadeira. Então, chamando ele, versículo 24, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Bom, uma outra coisa que você deve pensar é o seguinte, se a pessoa desencarna e vai para o inferno, ela vai ter sede? Desencarnada? Vai ter dor? Espírito sofre? Espírito tem sede, tem fome? Então ele está com sede e pede que Abraão molhe só a ponta do dedo, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, para colocar um pouquinho de água na língua ali do rico. E me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele, consolado e tu em tormentos. Queridos, para um pouquinho. Se isso fosse a expressão literal da verdade, o que a Bíblia estaria aqui ensinando, queridos? Que todo rico, só por ser rico, já estaria perdido. E todo pobre, só pelo fato de ser pobre, já estaria salvo. Eu sei que o Senhor Jesus disse, várias vezes, para os ricos tomarem cuidado, que não é fácil o rico entrar no céu. Disse, bem-aventurados os pobres. Eu sei de tudo isso, queridos. Mas em nenhum lugar a Bíblia ensina que o rico, só por ser rico, já está perdido. E o pobre, só por ser pobre, já está o quê? Já está salvo. Mas é o que Abraão diz.
olha, você em vida recebeu os bens. Por causa disso, você agora está queimando aí. E Lázaro, coitadinho, era muito pobre, então agora ele está aqui no céu sendo confortado, sendo consolado. Olha, se eu fosse então rico, né, nessa circunstância aqui, ele dizia, mas pera um pouco, Abraão, tem alguma coisa errada então aí, meu irmão. Você era muito mais rico do que eu. Está fazendo o que aí no céu e eu aqui no fogo? Então, queridos, eu não posso pegar esse texto literalmente, porque senão todo rico, não é, já está totalmente perdido. Aí eu pergunto, e Salomão? E Nicodemos? José da Arimateia? Não é? E esses ricos estão perdidos, então? E o pobre, só por ser pobre, está salvo. Vamos adiante. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os irá passar para nós. Então replicou o rico, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, e aqui, queridos, no começo da parábola e no final da parábola, nós entendemos o contexto aqui. Olha só, para você entender a parábola. O que Abraão disse? Eles têm Moisés e os profetas, é o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Há algumas lições importantes aqui, queridos. Primeiro, o Senhor está quebrando ali um paradigma, porque na época, né, o rico, o fariseu, ali achava que já estava salvo, e o pobrezinho tinha consciência que estava perdido. Nem uma coisa nem outra. Não é por ser rico que já está salvo e nem perdido. Depende da decisão que cada um toma. Também o pobre pode ser salvo ou pode se perder. Um segundo ponto importante, que é o mais importante, é que vida eterna ou morte eterna depende das decisões que nós tomamos agora, em vida. Porque depois não adianta ser de velha para defunto. Há uma denominação que faz até batismo pelos mortos. Não, né? Eu creio que se meu pai estivesse vivo hoje, ele aceitaria a fé cristã. Então a pessoa é batizada e com ela é batizado também os mortos. É um outro absurdo, uma doutrina totalmente esdrúxula. Não é? Então, o que você tem que fazer, faça quando está vivo. Porque depois, morreu, ou está salvo ou está perdido. Não adianta ser de velha para defunto, não. Você tem que fazer, tomar decisão, toma a decisão agora. E o outro ponto importante, olha, vocês têm Abraão e Moisés. Desculpa, vocês têm, Abraão disse, vocês têm Moisés e os profetas, o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Estudem a Bíblia, estudem a palavra, para não irem para o lugar de tormento, para o lugar da morte, para a sepultura, para o inferno. Outra ideia plausível aqui é a seguinte, os judeus eles sempre pediam milagres para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz, olha, vocês não vão acreditar, vocês não creem em Moisés, vocês não creem nos profetas. Mesmo que operasse um milagre aqui, um morto ressuscitasse, vocês continuariam não acreditando. Então entenda uma coisa, essa parábola não tem absolutamente nada a ver com o estado do homem na morte. Nada a ver com o inferno, um lugar onde as pessoas estão queimando, inclusive os comentaristas, né? Vários comentaristas evangélicos dizem que é uma parábola e alguns, como Jorge Guilherme, por exemplo, que acabei de citar, dizem que não tem nada a ver com o estado do homem na morte. Outra coisa, queridos, se eu tenho 1.600 vezes a incidência das palavras alma e espírito, e nenhuma delas, alma ou espírito, como ensinei na nossa aula de hoje, e nenhuma vez alma ou espírito estão associadas à imortalidade, eu não posso pegar um texto bíblico em cima desse texto, montar uma doutrina, ok? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Foi longa a resposta, né? Na crucifixão de Jesus, ele estava ladeado por 2 ladrões. Como entender a promessa de Jesus, que Jesus fez a um deles, que estaria, né, com Jesus no paraíso? Vamos ver aqui o texto, queridos. Vou responder só essa pergunta aqui. Lucas 23, deixa eu achar aqui o texto, é Lucas 23, o versículo 43. Lucas 23, 43. Eu vou ler do 39 em diante. Um dos malfeitores, Jesus já estava crucificado, ao lado dele 2 ladrões. A tradição católica diz que um deles era Dimas, né, bom ladrão. Não existe bom ladrão.
todo ladrão é mau. Não tem bom ladrão. Ok? De um lado tinha um bandido de um lado e um bandido do outro. Tinha mal de um lado e mal do outro. O único bom ali era Jesus. Né? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus. Note que aquele ladrão na cruz olhou para o Senhor Jesus e viu no Senhor Jesus a pessoa de Deus. Esse é um texto que a gente pode usar claramente para defender a divindade do Senhor Jesus. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou. Aí então o ladrão diz. Ele se converte, ele reconhece os seus pecados, ele olhando para o Senhor Jesus, ele confessa o nome de Cristo e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Olha, coincide o pedido com os 4 versículos que eu disse agora há pouco. Quando que os homens receberão a recompensa? Na hora da morte? Não. Quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Aí o Senhor Jesus respondeu. Que é o versículo que, a qual se refere a pergunta aqui. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vejam bem, queridos. O grego koiné, o grego antigo, não tinha separação entre as palavras, e não tinha pontuação, não tinha acentuação. Então, a tradução era muito difícil, queridos. Quando João Ferreira de Almeida traduziu o Antigo e o Novo Testamento, dos originais para o português, ele, quando chegou nesse texto aqui, ele traduziu palavra por palavra e deixou a pontuação da forma que ele entendia que estava correta. Só que a pontuação aqui muda completamente o sentido da frase. Eu vou dar um exemplo aqui. Você imagina a pessoa chegando, por exemplo, no sepulcro do Senhor Jesus. A pessoa olha para o sepulcro e vê o sepulcro vazio. Não é? E até uma frase que os anjos disseram, ressuscitou, não está aqui. Então imagina, você chega na sepultura, olha para a sepultura e diz: ressuscitou, não está aqui. Ok, correto. Com as mesmas palavras, só mudando a pontuação, eu posso dizer com as mesmas palavras algo completamente diferente. Olha só. Ressuscitou? Não, está aqui. Com as mesmas palavras, é só mudar a pontuação, eu posso dizer 2 coisas completamente diferentes. Então vejam bem, queridos. João Ferreira Almeida fez um trabalho extraordinário, mas ele errou na pontuação aqui, ao traduzir a Bíblia para o português. Pastor Mota, quem é o senhor para dizer isso? Eu não sou ninguém. Mas eu tenho aqui em mãos uma Bíblia católica. Vou pegar a Bíblia aqui, olha. Olha o tamanho da Bíblia, dá para enxergar aí, olha. É a Bíblia Tradução Ecumênica, das edições Loyola. Me parece que as edições Paulus também estão traduzindo essa Bíblia, Me parece que sim. Mas aqui eu tenho em mãos aqui a Bíblia Tradução Ecumênica, edições Loyola, é uma edição católica. Ok? A Bíblia é muito grande, mas a letra aqui é minúscula, não sei se eu vou conseguir enxergar aqui não. Olha só, o mesmo texto, Lucas 23 e o versículo 43. Olha só, nessa tradução católica, está traduzido assim, olha. Em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, queridos, na tradução aqui, colocou a vírgula no lugar certo. Jesus disse para o ladrão da cruz: em verdade te digo hoje, em verdade eu te digo agora, estarás comigo no paraíso. O ladrão disse: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. O próprio ladrão da cruz colocou isso para o futuro. O Senhor Jesus disse: eu te digo agora, eu te digo hoje, vírgula, um dia estarás comigo no paraíso. E queridos, não precisa de tradução católica, de tradução evangélica, você não quer estudar grega, não quer estudar... Não preocupe com isso, não. Acho que a explicação foi plausível, foi lógica e correta. Mas se o Senhor Jesus prometeu para o ladrão que eles estariam juntos no paraíso naquele dia, ele mentiu.
Porque ao ressuscitar, ao terceiro dia, quando Maria tentou tocar nele, ele disse, mulher, não me toque, ainda não subi ao Pai. Então, se o Senhor Jesus prometeu para o ladrão que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso, o Senhor Jesus mentiu. Porque o próprio Senhor Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Está bem claro? O que o Senhor prometeu foi, hoje eu digo para você, no futuro nós estaremos juntos. Queridos, amanhã à noite nós vamos estudar sobre o milênio bíblico e as duas ressurreições. Amanhã à noite eu vou começar lendo um texto bíblico. Eu vou deixar essa ponte para amanhã à noite. João 5, 28 e 29. Palavras do Senhor Jesus. É o quarto evangelho, João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Olha o que o Senhor Jesus disse. Não vos admireis disto, porque vem a hora no futuro, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, os versículos 28 e 29. O Senhor Jesus disse, não se assustem não. Haverá um dia em que todos que estão no céu? Não. Todos que estão aonde? Queimando no fogo? Não. Todos os que estão nos sepulcros sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É o tema da manhã à noite. As duas ressurreições e o milênio bíblico, ou o milênio bíblico e as duas ressurreições. Ah, pastor Mota, eu vi aí a palestra, foi meio longa, caiu 2 vezes aí, eu tive que entrar em 3 links diferentes. Vou dizer uma coisa para o senhor. Olha, o senhor falou, eu não creio em nada do que o senhor disse. E eu vou continuar crendo que a alma é imortal. Meu amado irmão, eu não estou aqui para convencer ninguém. Quem convence é a pessoa do Espírito Santo. Não quero convencer ninguém. E eu continuo te respeitando da mesma forma. Eu tenho amigos, tenho parentes que creem que a alma é imortal. Eu os amo, eu os respeito. Agora, você tem que tomar uma decisão. Você quer continuar crendo que a alma é imortal? Continue crendo, mas nunca diga que você crê na Bíblia. Porque não dá para crer na Bíblia e ao mesmo tempo dizer que a alma é imortal. Porque a ideia bíblica, como lemos em vários versículos bíblicos, e eu vou colocar no site, já está, profecias para o tempo do fim.com.br, e nas nossas páginas aí da Paulista Oeste e do Profecias PT Fim, eu vou colocar dezenas e dezenas de outros versículos que comprovam o que nós falamos hoje. A alma é mortal. Estude a Bíblia para não ser enganado. Voltamos amanhã no mesmo horário. Pastor Daniel, por gentileza, era para o pastor Daniel orar, mas para não perder o link aqui é a mesma hora. É isso, pessoal. O pessoal que manda em mim está aqui na minha frente. Então, incline a fronte e nós vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque tivemos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra hoje à noite. Tivemos alguns problemas técnicos, além das dificuldades que nós sabemos que são inerentes a esse tipo de transmissão, especialmente aos finais de semana. Nós cremos também que o inimigo está irado, porque é o tipo da palestra que ele não quer que seja apresentada, para que as pessoas continuem vivendo no erro. Mas obrigado, porque através de dezenas de versículos bíblicos, nós mostramos o assim, diz o Senhor, que a alma é mortal e que a nossa grande esperança é que um dia o Senhor Jesus voltará para ressuscitar a cada um de nós que morremos em Cristo, para recebermos então o galardão da vida eterna. Esse é o tema que nós vamos estudar amanhã à noite. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, a tua salvação, uma boa noite de descanso e que possamos amanhã, nesse mesmo horário, estudarmos mais uma vez a tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.